Bom dia, nono ano. A gente está começando hoje com a aula, né, de química sobre radiação. Falando aqui, né, que essa propriedade radioativa é a capacidade que alguns átomos têm, né, de emitir partículas do seu núcleo. Quem é que está no núcleo dos átomos, gente? Lembrei que tem ponto de participação, né? E eu só vou dar para quem responde as minhas perguntas. Então, só quem vai ganhar é o Carlinhos e o André e o Abraão. Como? Peraí, você pode repetir? Quais são as partículas que estão no núcleo do átomo? Nêutrons, prótons. Acho que o nêutron, tá? Tudo bem, nêutrons e prótons. Quem falou foi a Heloíse. A Elo. Muito bem, Heloíse. Os nêutrons e prótons estão dentro do núcleo. Então, agora, nesse momento, quem reage, quem apronta com o átomo, não são mais os elétrons, são os prótons e os nêutrons, né? E para vocês terem uma ideia, o poder deles, dos prótons e dos nêutrons, mesmo tendo carga positiva, mesmo tendo carga neutra, né? A gente levando eles lá como os bonzinhos, eles têm um poder de destruição impressionante, de destruição e de criação, né? Tanto é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui até hoje por causa de explosões estelares, né? Que acontecem lá no universo e aconteceram por causa em parte da radiação, né? De reações de radiação. E a gente está aqui, né? Graças a isso. Um poder de destruição e de criação, tal como o Big Bang. Mas não é todo átomo que tem essa capacidade, né? São átomos mais instáveis. E a gente vai estudar alguns tipos de radiação. Tá aqui um gifzinho. A radioatividade natural, ela ocorre geralmente com átomos de número atômico maior que 82. Então, se a gente pegar a nossa tabela periódica, lá na página 163 ou 173, qualquer átomo depois do elemento 82 está propenso a ter um núcleo instável. Por quê? Quem chuta porque eles estão instáveis? Qualquer átomo maior que 82. Porque a quantidade de nêutrons e prótons é um pouco maior. Exatamente, porque são átomos maiores, né? A quantidade de prótons, nêutrons, de elétrons também é maior, é um pouquinho mais pesada, então fica um pouquinho mais difícil para eles se controlarem. É exatamente isso, muito bem. Né? A reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, se chama reação nuclear. Né? Quando acontece na eletrosfera, a gente chama de reação química, de ligação química, criação de cátions, criação de íons, até aí tudo bem. Né? Quando acontece no núcleo, aí a gente sabe, está emitindo radiação, ela está emitindo radiação nuclear e tal. E ela é bem mais perigosa. Não perigosa assim, gente, ela é perigosa, óbvio. Um átomo que emite radiação é perigoso. Mas isso é um processo natural, certo? Por mais que seja assustador, e é assustador para nós, e é normal isso, mas é um processo natural. Então a gente não tem que ficar entrando em pânico quando toda vez que o coração esfriar, toda vez que escutar a palavra radiação, é um processo natural. A gente hoje já mais do que sabe lidar com ele, né? A gente lida muito bem, aliás, né? Os tipos de emissão. A gente não pode falar radiação com todas, apesar de que por vezes aqui eu vou falar, mas os professores de física são bem chatos com isso. A gente não pode falar radiação porque nem todos se comportam como onda, né? Alguns se comportam como partícula. Né? Eu acho que a gama é onda, mas a alfa e beta são partículas. Então, eu não posso dizer que elas se comportam da mesma forma. A gente fala emissão porque serve para todo mundo, tá? Emissão do tipo alfa. Ela é uma partícula que sai do núcleo do elemento químico que ela tem a mesma configuração do átomo de hélio. Abram aí na página 173 da tabela periódica e vão procurar como é a configuração do átomo de hélio. Vocês nunca mais vão esquecer como ela é. Quando eu achar a tabela periódica vai ficar bem legal. Me digam aí como é o átomo de hélio. Quem é o número atômico dele e quem é o número de massa. O hélio, para quem não sabe, é o primeiro elemento químico. Lá, né? Isso, dos gases nobres. É o elemento de número 2. Como é o hélio? Qual o número que ele tem em cima?
2. 2. E qual o Dois. número que ele tem embaixo? 8? Não, olha direito, filho. O número que ele tem embaixo dele é o número de massa dele. 4,0026. Isso, a gente vai tomar como apenas 4. Tá? Então, o hélio, o HE, ele tem o 2 em cima. 2 é índice, né? E como coeficiente, digamos, ele teria o 4. A gente chama a emissão alfa de emissão hélio, do tipo hélio, porque ela imita exatamente esses números do hélio, né? Vai ter 2 em cima e 4 embaixo. Então, é muito importante que vocês associem ela ao hélio, para que na hora dos cálculos vocês não confundam e escrevam outra radiação, tá? Cada uma vai ter um número diferente para vocês subtraírem ou somarem. Essa aqui a gente trabalha com subtração, tá? Emissão alfa, ela é igual ao hélio, 2 em cima, 4 embaixo, tá? Vamos aqui. Emissões alfa, né? São partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Do núcleo de hélio, que são jogados em alta velocidade para fora de um núcleo instável. As partículas alfa possuem carga elétrica de 2, devido aos prótons, né? E massa igual a 4. Se ela tem 2 prótons, né? É o número de cima, o número atômico, e a massa dela é 4. Por isso que eu digo que ela se comporta igual ao hélio, né? É como se ela eliminasse várias partículas de hélio a partir do seu núcleo. Como se ela criasse dentro do seu núcleo, dentro do núcleo do átomo, um outro átomo. Vocês estão entendendo? É como se ela criasse realmente um outro átomo. E agora, vocês vão ver, a partir de agora, não mais criação de substâncias, tipo hidrogênio mais oxigênio forma água. Não é isso. O que vocês vão ver agora são átomos tão pesados, capazes de dar origem a outros átomos. Eles podem fazer com que átomos se modifiquem. Vocês estão entendendo isso? Por exemplo, já ouviram falar em urânio? Já. Sim. O urânio é um elemento radioativo, é o elemento mais pesado da tabela periódica, salvo me engano. É um elemento radioativo muito conhecido, muito utilizado para a produção de energia nuclear. Porque dá para enriquecer, enfim, dá para fazer várias coisas com ele. O urânio gera vários outros tipos de elemento radioativo, nascem dele, né? Acho que é o telúrio. É um grande exemplo que cai muito nas nossas atividades. Então, se ele tira uma partícula de urânio, ele vira telúrio. Vamos achar aí o urânio na nossa tabela periódica, gente. Onde é que ele está? Ah, essa tabela não mostra os elementos radioativos. Urânio, achei. Elemento 92. Ele está naquela segunda linha cinza que fica abaixo da tabela dos actinídeos. Acharam? É o elemento urânio 92. Ele é o quarto elemento da linha. Encontraram? Eu encontrei. Então, se eu pego o urânio, que tem 92 em cima e 238 embaixo, e retiro uma partícula dele, ele vira um outro elemento totalmente diferente. Eu vou retirar uma partícula alfa dele. Então, vou pegar o urânio. Pensem aí na cabeça de vocês, ou peguem um caderno, rapidinho. Alguém tem caderno ou lápis perto aí pra gente riscar? O urânio. Ele tem 92 em cima e 4 embaixo. Como é o cálculo dessa prova, professora? Muito simples. Lembra que eu falei da partícula de hélio? Que a partícula alfa, ela imitava o átomo de hélio. Então, ela tem 2 em cima e 4 embaixo. Então, a gente só vai subtrair 92 em cima e 238 embaixo, menos... Aí você vai botar o símbolo de alfa, né? Que é um alfa, acho que vocês escrevem em matemática também. 2 em cima e 4 embaixo. Façam essa conta para mim. Veja se vocês conseguem. Já terminaram? É só subtrair 238. Só subtrair. 238 menos 4, que é o número de baixo, né? E o 92 menos 2, que é o número de cima. Vai virar um novo elemento, certo?
vai virar um elemento que tem número de prótons igual a 90, porque é 92 menos 2, né? E número de massa é igual a 238 menos 4. 234. O elemento de número 90 e massa 234, quem é, gente? Quem é o elemento de número 90? Actina. Tório. Ele é o Não, 89. o tório. É o tório. Muito bem. Então, a massa, ela pode ficar um pouquinho variada, né? Como vocês podem ver que dava 234, só que a massa do tório, ela é 232. Mas pelo número de prótons a gente já encontra. Então, vocês acabaram de presenciar o elemento de urânio, que perdeu uma partícula alfa do núcleo dele e acabou se transformando em um outro elemento químico, o tório. Certo? Eu sempre gosto de chamar o tório de telúrio. É um vício horrível que eu tenho, mas é tório, tório. O telúrio é bem menor. Então, os cálculos serão assim. São cálculos difíceis? Não. Não, é uma subtração. Mais difícil aí foi achar o elemento químico novo que eles transformou, né? Que vocês saíram procurando. Mas vocês sabem muito bem que a tabela periódica é organizada por ordem numérica, né? Então, pelo número de prótons, você acha muito facilmente. Em cima de cada elemento químico tem um número. Tipo, o hidrogênio é 1, o hélio é o 2, o lítio é o 3, assim vai. E ela tá em ordem de cobrinha, né? Vai assim, depois volta, vai assim, depois volta. Isso aqui foi só uma partícula alfa, gente. Se fossem duas partículas alfa, seria como? 4 em cima e 8 embaixo. Se fossem três partículas alfa, seria como? Quantos números em cima e quantos números embaixo? Se eu uso uma... Acho que Fala aí. 8 em cima e 16 embaixo. Ah, se fossem 4, 8 e 16. Se fossem 3, seria 6 e 12. E por aí vai. É só a gente multiplicar na nossa cabeça mesmo. A gente não precisa ficar, né? Repetindo alfa, 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 alfa. Você já bota o alfa lá com os números. Ou 3 vezes alfa, que eu acho que vai vir assim no cálculo. Urânio menos 3 vezes alfa. Aí você vai 3 vezes 2, dá 6, né? E 3 vezes 4, dá 12. Normalmente vai dar o dobro. O valor de baixo sempre vai dar o dobro do de cima. E assim vocês vão subtraindo e achando os novos elementos químicos, tá? Mas não se preocupem, a gente vai muito devagar depois com isso na hora dos exercícios. Eu só quero, por enquanto, que vocês conheçam essa partícula, tá? Deixa eu destravar aqui. Olha aqui a representação da partícula, como ela deve ser escrita. É o alfa no meio, no lugar do o elemento químico hélio, né, que a gente não pode usar, apesar de que eu usava, porque eu me lembrava mais quando eu pensava em hélio do que quando eu pensava em alfa, mas era errado, né? Você vai usar no lugar do hélio o alfa, né? Que eu tenho quase certeza que eles já fizeram conta em matemática com isso aí, ou em física. Aí vai ser o 2 em cima e o 4 embaixo. Não sei porque aqui está ao contrário, né? Não sei. Vamos lá. Em 1911, Frederic Study enunciou a primeira lei da radioatividade. Eu acredito que vocês vão estudar a lei da radioatividade aqui também, tá? Quando o núcleo se emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades. Foi o que a gente viu com o urânio. O número atômico do elemento antes era 92 e ficou 90, né? Porque foi subtraído o número atômico da partícula. Diminui de 2 unidades. E seu número de massa diminui de 4 unidades. A gente viu lá também. A massa era 238 e ficou 234. E ele acabou se transformando no elemento tório, o elemento de número 90, que estava até bem perto dele, porque ele só perdeu uma partícula. Aqui tem até um exemplo, ó, gente. Aqui é um urânio enriquecido. Esse não é o urânio igualzinho da tabela periódica. Vocês estão vendo, né? Que ele está bem diferente. Vejam outra coisa aqui. Deixa eu ver se o livro de vocês está escrito dessa forma. Era 240 a página, né?
Aqui está escrito invertido. Tá correto. Galera, como vocês podem notar, aqui está invertido, tá? O número de massa ficou em cima e o número de prótons ficou embaixo, diferentemente da nossa tabela periódica, tá? Mas vocês têm que reconhecer pelo número atômico. Esse aqui é um urânio 92, igual que está na tabela periódica. A diferença é que o número de prótons aqui ficou embaixo. Por isso que o número da partícula também ficou embaixo. Entenderam? No livro de vocês também vai estar assim. Deixa eu mostrar. A gente tinha feito a conta como 2 em cima e o 4 embaixo. Certo? Mas no livro de vocês e aqui está invertido. O número de prótons está embaixo e o número de massa está em cima. Mas isso não muda o resultado do cálculo. Tá? Entenderam ou estou com dúvida? Peçam que querem que eu repita. Entendi. Ó, tá invertido. Esse 235 era para estar aqui embaixo e o 92 era para estar aqui em cima. Mas para fins de cálculo foi usado assim. Porque eu acho que eles acham mais fácil. Os números maiores em cima e os menores embaixo. Mas continua igual, sendo o número de prótons o 2 e o número de massa o 4. Só inverter o lugar, tá? Tem tabela periódica que vai ser assim. Acho que era do positivo que era assim. E aqui é a mesma coisa. Então, ele vai usar exatamente o mesmo exemplo que a gente usou, do urânio, né? Vejam aqui como dá igual. 235 menos 4 dá 231, não é isso? O nosso deu um pouquinho mais porque na nossa tabela periódica a massa do urânio é 234, né? É normal isso acontecer também, já, gente. Cada tabela periódica pode variar um pouquinho no número de massa. Ela nunca vai variar no número de prótons, porque esse realmente é específico. Mas o número de massa pode variar, sim. Todo ano varia. E o número de prótons era 92, ficou 90. E igual como aconteceu no nosso cálculo, lá no exemplo anterior, o elemento formado foi o tório, certo? E agora essa massa é bem mais próxima do tório do que a massa que a gente calculou lá, né? Que era 232, salvo me engano. Observe que a equação nuclear mantém um balanço de massas e cargas elétricas nucleares. Então, quando a gente elimina uma partícula alfa, o número de prótons é reduzido em 2 e o número de massa é reduzido em 4. É isso que a gente tem que saber. A gente não tem que saber se está na ordem de prótons em cima e massa embaixo, ou massa em cima e prótons embaixo. A gente tem que saber que a partícula alfa arranca 2 prótons, certo? E arranca 4 unidades de massa. É isso que a gente tem que saber. É dessa forma que ela vai criando novos elementos químicos, né? Como o tório. O tório, ele é um exemplo que vai cair em todas as provas. Se não tiver caído nessa primeira fase da OBA não, da ONC, da OBQ, ela cai na próxima. Porque ele é um exemplo muito corriqueiro, tá? Emissões do tipo beta. Não sei se eu vou para ela hoje ou se eu fico só na alfa e passo a atividade, que eu vou passar a atividade. A emissão do tipo alfa, deixa eu ver se eu falar alguma coisa dela. Ela tem o poder de penetração, gente, vocês podem ver aqui no livro. Aí já falando mais das questões da saúde, das questões dela no nosso cotidiano, certo? Ela tem um poder de penetração pequeno, né? É uma radiação do tipo alfa, ela não apresenta grande risco para o ser humano, como eu falei no início da aula, uma vez que não é capaz de atravessar uma folha de papel, roupas ou a pele. Então, ela barra em qualquer coisa. Apesar dela ser pesadinha, diferente das outras que a gente vai estudar, pesadinha em cálculo, ela, na prática, não faz nada. Só que a gente vai estudar uma que tem 0 em cima e 0 embaixo. E essa é a pior, é a que nos dá o câncer, né? Então, muitas vezes, os valores numéricos não significam que ele tem um maior potencial de causar dano, né? Esse aqui seria, se fosse assim. E ela é a mais leve, né? Ela barra até com uma roupa comum ou com uma folha de papel.
Nessa última, ela é capaz de provocar queimaduras leves. Ela pode queimar um papel. Um papel, né? Vamos lá. Deixa eu ver se já tem atividade aqui. Eu vou parar, vou dar uma radiação de cada vez. Peguem caderno aí, gente. Porque acho que não vai ter atividade do livro. Não tem. Atividade sobre radiação. Eu vou ter que escrever o nome dela, tá? Porque no meu teclado eu não conheço um atalho para criar o alfa. Só conheço no Word. Não conheço um atalho aqui. Então, vou escrever o nome dela. A partícula alfa. Cadê minha tela? Ixi, vai acabar a aula, só fazer. Então, gente, 3 questões por hoje, né? Veja se dá para... Não vai dar para responder porque são 9 e 5. Mas vocês já sabem o que fazer nessa terceira, não sabem?
Você vai pegar lá o urânio, né? 234 em cima, 92 embaixo, e subtrair a quantidade de partículas alfa que eu pedi. Nesse caso aqui, eu pedi 3. Vocês vão copiar aí. Professora, não seria não contrário 92 em cima do que ele embaixo? Sim, mas só que a gente vai, no caso, usar o contrário mesmo, porque no livro de vocês está ao contrário. E provavelmente a gente vai ter que fazer a prova de acordo com o livro e de acordo com as diretrizes aqui, né? Para vocês entenderem as outras melhor. Mas isso não interfere não no resultado. Porém, eu quero que vocês vão treinando do jeito que já tá, porque na prova eu vou pedir dessa forma, certo? Eu já disse que não interfere em nada, só você saber quem é próton e quem é massa. Nesse caso, eu vou querer que vocês coloquem dos dois elementos, da partícula alfa também. O número de massa vai para cima, que é o 4, e o número de prótons vai para baixo. Entenderam? Porque é escrita dessa forma. Claro que se você quiser, pode fazer o cálculo na sua cabeça do jeito que tá, né? Mas para escrever, você vai ter que escrever da forma completa. Número de prótons embaixo, número de massa em cima. Professora, manda o slide pro grupo. Esse slide, ele não pode ser enviado. Mas eu vou mandar um slide para você, mas tem no livro, gente. Não vai estar no livro assim, tão bem feitinho. Então, eu vou procurar um slide bom e vou mandar para vocês. Certo? E amanhã a gente corrige. Ou vocês querem corrigir essa ainda hoje? Só a terceira? Não, eu prefiro que vocês tentem em casa. Amanhã a gente corrige ela e já começa com a partícula beta. Tá? Mas é tranquilo. No livro de vocês vai ter exemplo. Aí na página... O exemplo da equação vai estar aí na página 241. Tá até a mesma coisa. Z embaixo, Z é o número de prótons, né? E A em cima, A é o número de massa. Então, já tem a equação de como vocês devem fazer. Até o cálculozinho ele já fez, se vocês olharem aí na página 241. Um cálculozinho de como vocês deveriam fazer, né? Fulano menos ciclano. Eu já faço logo de cabeça para não ter que ficar escrevendo uma equação tão grande. Então, eu já faço igual, eu como estudante, né? Eu fazia o igual e já botava o resultado. Vocês já copiaram? Já. Querem que eu mande o print? Eu vou mandar um print e vou encerrar a É aula. bom, né? É bom. Para os alunos que não estavam na aula. Devia não mandar. Eles vão assistir o vídeo e ver eu falando isso. Mas eu vou mandar. Porque já vai tocar. E eu não tô achando aqui o WhatsApp. Atividade para casa. São só 3 questõezinhas, porque eu, por enquanto, quero fazer só um exercício. Claro que nós teremos aulas... Me perdi, não tô achando. Claro que nós teremos aulas só com resolução de atividades, mas eu quero uma resolução geral de todas as radiações de uma vez. Aí, por enquanto, eu vou fazendo assim. Eu vou dando um assunto e dando o exercício dela. Eu dou outro assunto e dou um exercício dela. E assim a gente vai devagarzinho, tá? E eu vou juntando uma lista de exercícios. Mas esse é um assunto muito bom mesmo. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até mais, meus queridos. Boas aulas para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.